Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, seguros em suas casas. Meu nome é Leonardo Bonaccini e hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre regressão exponencial utilizando o método dos mínimos quadrados. Bom pessoal, vamos começar com a parte de motivação. Vamos falar um pouquinho da importância e a finalidade do método. Sempre que a gente está querendo utilizar um tipo de regressão, seja exponencial, seja linear, qualquer tipo de regressão, é porque a gente tem um fenômeno e a gente sabe que, a partir de olhando os dados ou a natureza mesmo do problema, a gente verifica que ela responde a determinada função matemática. E as funções exponenciais são representadas em alguns tipos de fenômeno nosso. Por exemplo, fenômenos mercadológicos, como é que eu estou apresentando para vocês, o valor de um carro ao longo do tempo nos Estados Unidos. Outro tipo de fenômeno que pode ser expresso pela forma exponencial é o crescimento de bactérias ao longo do tempo. Sempre que uma bactéria está fechada, no começo a partir do primeiro instante até um determinado tempo, a gente pode utilizar uma forma exponencial para descrever o crescimento dessas bactérias dentro do ambiente. Então, gente, só para reforçar, a gente vai utilizar a regressão exponencial sempre que algum fato pode ser expresso por essa forma. Então, com isso, a gente consegue entender o comportamento e fazer correlação com algum tipo de fato. E, consequentemente, com a expressão matemática representativa desse problema, a gente pode fazer predições para observações futuras. Isso é muito utilizado em data science, que é uma área que está crescendo muito atualmente. Agora vamos falar um pouquinho de como funciona o método. Como que a gente aplica a regressão exponencial? Bom, a gente sabe como é a função exponencial, ela pode ser representada por um f de x igual a um alfa vezes um b elevado a beta(x). Essa é uma função exponencial. Tá? Basicamente, ela é... Só que para a gente poder aplicar o método dos mínimos quadrados para fazer uma regressão exponencial, o método exige que a f de x possa ser traduzida para um somatório de igual a 1 até n de um AI vezes uma função gi de x. Só que agora vocês devem estar se pensando, pô, Leonardo, mas como que eu vou transformar aquela função ali de cima, aquela exponencial aqui, em uma função, um somatório de um escalar com uma função de gi de x? Calma, gente, vamos lá, a gente vai chegar lá. Um segura na mão do outro, ninguém abandona ninguém, a gente vai chegar nisso. Então, para conseguir chegar naquela equação que o método dos mínimos quadrados exige, a gente precisa fazer uma linearização da função exponencial. Para isso, a gente aplica o logaritmo numa base z, uma base qualquer, em ambos os lados da equação. Então, aí a gente fica um log de z de f de x e um log de z de alfa b elevado a beta(x), correto? Posteriormente, o que a gente pode aplicar? Aquela propriedade da multiplicação dentro do logaritmo. Então, a gente vai separar em log na base z de alfa mais log na base z de b elevado a beta(x). Agora, a gente pode aplicar a outra propriedade do logaritmo relacionada quando você tem um expoente. Você pode jogar para cá e transformar numa multiplicação. Então, log na base z de f de x vai ser igual ao log na base z de alfa mais o log na base z de b elevado a beta vezes o x. Bom, tendo feito todas essas manipulações matemáticas, a gente agora vai fazer algumas simplificações apenas para a gente chegar na equação que o método mínimos quadrado exige. Então, a gente vai chamar que f asterisco de x vai ser igual a log na base z de f de x. O A1 vai ser igual ao log na base z de alfa. O A2 ele vai ser igual a log na base z de b elevado a beta. A função g1 vai ser igual a 1. E para finalizar, nossa função g2 vai ser igual a x. Bom, dessa forma, a nova equação que a gente chega é que a f asterisco de x ela vai ser igual a 1a1 vezes 1g1 de x, mais 1a2 vezes g2 de x. Portanto, a nossa f asterisco de x ela pode ser aproximada por uma função psi de x, que vai ser igual a um somatório de igual a 1 a 2 de 1ai vezes 1gi de x. Bom, então, como a gente já viu já para o caso de equações lineares, que é para onde a gente conseguiu chegar, a nossa equação exponencial, a gente consegue calcular os coeficientes através dessa resolução desse sistema matricial, em que nós vamos ter aqui nessa primeira linha o somatório de g1 de x vezes o g1 de x,
Na segunda coluna da primeira linha, um G1 vezes o G2 de x. Na segunda linha, primeira coluna, o G2 vezes o G1 de x. E na segunda linha, na segunda coluna, vai ter o G2 vezes G2 de x. Tudo isso vai multiplicar o nosso vetorzinho com A1 e A2, de A1 e A2, que é os nossos coeficientes que a gente está de interesse em achar. E do outro lado vai ser igual a um somatório de G1 vezes o nosso f asterisco de x. E na outra linha vai ser um G2 de x vezes o f asterisco de x. Agora, substituindo G1 igual a 1 e G2 igual a x na nossa equação matricial, para K amostras, sendo K amostras, a gente pode substituir que o primeiro termo aqui dessa matriz vai ser igual a K, o número de amostras. Do segundo termo da primeira linha, ele vai ser o somatório dos valores de x para todas as amostras. O primeiro termo da segunda linha também vai ser o somatório dos valores de x para todas as amostras. E o segundo termo da segunda linha vai ser igual ao somatório de x ao quadrado para todas as amostras. Tudo isso vai multiplicar os nossos coeficientes A1 e A2. E isso vai ser igual ao somatório do nosso f asterisco de x para todas as amostras. E na segunda linha vai ser x vezes o f asterisco de x para todas as amostras. Então, para calcular os coeficientes, basta apenas multiplicar do lado esquerdo da equação de ambos os lados pela matriz inversa da matriz que possui os g de x. Então, apenas multiplicar pela matriz inversa e a gente vai determinar os coeficientes A1 e A2. Bom, para retirar a linearização e de fato a gente chegar na equação exponencial, a nossa f asterisco de x foi igualada a igual a 1 mais um A2 vezes o x, certo? Aqui tem um que é o G1 de x e esse aqui é o nosso G2 de x. Agora, substituindo o nosso f asterisco de x para o que de fato ele é um log na base z de f de x. Posteriormente, a gente pode aplicar uma exponencial z elevado a cada termo dos lados dos sinais de igual. Então, vai ficar z elevado a log na base z de f de x, que é igual a z elevado a a1 mais a2 vezes x. Então, pela propriedade do logaritmo, a gente sabe que z elevado a log na base z de f de x, a gente pode transportar ele para um f de x, que vai ser igual, também utilizando a propriedade da exponencial, vai ser igual a z elevado a 1, que multiplica z elevado a 2 vezes x, certo? Uma soma de expoentes é igual a uma multiplicação da base elevada aos expoentes. Bom, agora fazendo a substituição dos coeficientes A1 e A2, a gente pode utilizar as propriedades da exponencial, em que z elevado a 1 log na base z de alfa vai ser igual ao próprio alfa. E a gente pode separar o termo de z elevado a log na base z de b elevado a beta vezes x dessa forma. A gente sabe que z elevado a log na base z de b elevado a beta é o próprio b elevado a beta e o x de fora permanece do lado de fora. Agora, utilizando a propriedade da exponencial, que é basicamente a multiplicação dos expoentes. Então, a gente chega que a nossa f de x vai ser igual a 1 alfa vezes 1b elevado a beta x, que era a equação que a gente tinha lá no começo. Falando um pouquinho mais de vantagem e desvantagem, mais aplicado ao método dos mínimos quadrados. Como vantagem, ele é um método bastante simples, de fácil entendimento, e tem aplicação em várias áreas do conhecimento, nas ciências exatas, humanas, biológicas, entre outras. Como desvantagem, ele é sensível a outliers, então tem que fazer um tratamento dos dados antes da aplicação do mínimos quadrados. O erro normalmente precisa ser aderente ao normal. Se ele não for aderente ao normal, provavelmente está faltando algum tipo de informação para a gente poder utilizar de fato e fazer inferências a partir da equação utilizada. E, assim, mais aplicada à regressão exponencial é a ausência de informação de qual que é a verdadeira base
da nossa exponencial. Então a gente não tem essa informação. O nosso coeficiente ele vai virar um b elevado a um beta. Então a gente não tem informação do b, mas a gente pode traduzir isso para uma outra base. Eu trouxe aqui um estudo de caso para a gente ver um pouco da aplicação do método de regressão exponencial. Foi aplicado numa base de dados que eu peguei no site da Kaggle. E nada mais é do que aqui nós temos o dia desde o primeiro caso de Covid no estado de São Paulo. Então, 0 seria o dia do primeiro paciente com Covid no estado. E por baixo seria o número de casos. Então, sempre que tem aqui relacionado ao dia, a quantidade de casos que foram confirmados da doença. Bom, eu plotei os dados ali no eixo X a gente tem os dias e no eixo Y a gente tem o número de casos. A gente pode ver que esse gráfico não tem uma tendência linear, ele está mais para uma tendência exponencial, né? Então, primeiramente eu fui fazer uma regressão linear mesmo. Então, utilizei o método mínimos quadrado para fazer uma regressão linear. Então, a gente aplicou as equações, a mesma equação que a gente vai chegar para o método da regressão exponencial é para o método da regressão linear. Então, eu cheguei aqui nessa matriz aqui, apliquei a inversa nela, fiz aqui também a aplicação desse vetorzinho, e eu cheguei que os coeficientes seriam menos 1.388,92 para o A1 e 123,71 para o A2. Ao plotar esse gráfico, olha o que a gente percebe. Realmente, o dado aqui a gente tem uma regressão linear, enquanto aqui está totalmente desigual ao padrão, à tendência do crescimento do número dos casos, né? A gente está falando que está muito abaixo do que de fato está acontecendo. Tem muitos erros associados a esse tipo de regressão. Então, consequentemente, esse não é um modelo muito eficiente para esses dados. Bom, mas o que a gente sabe sobre taxa de disseminação de um vírus? No começo, a taxa de disseminação de um vírus ela é exponencial, porque é um vírus novo, ninguém tem anticorpo sobre esse vírus, então ela vai vai disseminando exponencialmente. Então, uma pessoa pode passar para duas passa para três, passa para cinco, e assim consequentemente. Então, realmente, esse é um dado que é para a gente ser tratado como uma regressão exponencial nos primeiros dias de caso. Então, agora a gente chamou de caso asterisco o ln de casos. Bom, após fazer a linearização, a gente já nota assim uma tendência já linear. Agora, aplicando o método dos mínimos quadrados para regressão exponencial, agora em casos asteriscos, a gente vai obter um A1 que é igual a menos 0,01 e um A2 que vai ser igual a 0,22. Agora, plotando esses gráficos, a gente já percebe já uma curva bem mais próxima dos dados reais, que está bem mais compatível. Agora, apenas para efeito de comparação, eu vou fazer uma outra exponencial. Agora, no caso asteriscos, ele vai ser igual a um log na base 10 de casos, só para mostrar que a gente vai chegar na mesma resposta. Então, também apresentou uma tendência linear. Claro, a magnitude do log modificou, mas ainda assim apresenta uma tendência linear. Então, aplicando o método dos mínimos quadrados, a gente vai chegar que o nosso A1 vai ser igual a menos 0,0057 e o nosso A2 vai ser igual a 0,0962. Mas notem que também nessa equação a gente chega num padrão linear, bem próximo dos dados. Agora vocês estão achando que eu estou passando a perna em vocês, né? Que isso aqui vai ser uma equação diferente, porque tem outra magnitude aqui, e eu vou comprovar para vocês. Aqui na hora que a gente tira a linearização da exponencial, no caso linear, a gente tem essa equação. Para o caso da exponencial, a gente tem essa equação. E para o caso da base 10, a gente tem essa equação. A gente pode notar aqui para o caso das exponenciais que o alfa é o mesmo. Ó. É o mesmo valor que multiplica a nossa exponencial. Muda aqui esse coeficiente, mas vocês lembram da desvantagem que eu disse? Que a gente tem uma informação sobre o log na base do z, que é um b elevado a beta. Então, é aqui que está o problema. Aqui a gente não tem a informação da base, mas a gente vai chegar na mesma equação. E isso pode ser comprovado olhando esse gráfico. Aqui a gente tem o padrão linear, em laranjado. Em azul, a gente tem a distribuição dos dados. E em amarelo e em verde, que está um em cima do outro, é a nossa regressão exponencial. Vocês podem estar achando aqui que tem essa diferença, mas um caso bem legal disso aqui
é que aqui mais ou menos no dia 30 começou a ser colocadas as medidas de distanciamento social. E a gente pode ver aqui, praticamente a partir de 10, 15 dias, essa redução do número de casos. Ele deixa de seguir essa exponencial que a gente fez a regressão. Bom, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que tenha contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Até mais e muito obrigado.